Olá pessoal, tudo bem? Mais um projetinho aí para vocês. Esse é um projetão, não é um projetinho não, porque ele é grande, olha. Temos aqui o repolho, uma panela envelhecida, meio de barro assim, uma berinjela, um pimentão vermelho ou amarelo, depois a gente decide, tomates, sendo que aqui no cantinho, ó, opa, aqui estão abertas, ó, as sementes, né? Eu creio que nós não pintamos ainda tomate aberta assim, então vai ser diferente. E pimentas aqui embaixo. Na verdade, gente, eu creio que dá para 2 panos. Verdade, olha, daqui para cá é um pano. Se você pegar a panela e colocar o repolho aqui, é outro pano. Então são muitas informações para vocês, né? E eu acho assim bem interessante, tudo um pouco cansativo, então vocês têm que ter bastante paciência. Não pensa em fazer num dia que vocês vão ficar estressadas. É melhor fazer aos pouquinhos, né? Como sempre, nós vamos começar pelo fundo aqui por trás. Separei o verde glacial, que é muito parecido com o verde bebê, tá? E o clareador. Esse está sem misturar o glitter, então é como sai do frasquinho, né? O meu é um potão. Então, primeiro passo, pincel pituá. Primeiro passo é por partes, não adianta você querer passar clareador em tudo, porque vai secar. Então, nós vamos começar aqui dos cantinhos, com o clareador, vamos umedecer. Aqui eu nem vou passar, gente, porque na verdade essas partes aqui são partes escuras, né? Que nós passamos nos cantinhos, então eu vou só até aqui, ó. Porque depois vem o verde pinheiro para escurecer os cantinhos e já sai daqui. A gente já ganha tempo. Então, passou o clareador, aí vem com o verde glacial, descarrega aqui no cantinho, ó. E com movimento circular, você vai saindo. Pega mais um pouquinho do clareador para não deixar aquela marca, né? É sempre assim, gente. Todo início de trabalho, começamos pelo fundo, depois o piso e depois pelo que está por trás. Por trás de tudo. No caso aqui vai ser essa panela mesmo que está por trás da berinjela e tal. Então nós vamos fazer todo esse fundo com carinho para ele ficar bonito, sem manchas, sem marcas. Olha lá como já o clareador já deixou mais suave aqui, né? Então, não deixem de passar o clareador, que ele deixa o fundo bem suave. Então vamos lá, gente, nós temos que fazer tudo aqui em volta, ó, tudo em volta até aqui, ó, né? E depois vamos trabalhar as sombras, né, escurecer e já vamos descer aqui pro piso. Então vamos lá? Pronto, gente, tudo esfumaçado, ó, até aqui. Aí eu decidi fazer o piso também com verde glacial, aproveitar que o pincel, que a tinta já tá aqui, mudei o pincel para o número 12
e vamos passar tudo aqui embaixo. O clareador já não é necessário, só para ajudar nas bordas, quer ver? Que nem aqui, essa parte vai ser bem escura, então nem adianta passar o verde glacial. Mas se quiser também, não tem problema nenhum. Só um pouquinho, só pra gente lembrar que aqui nós vamos escurecer. E aqui embaixo, nós vamos na horizontal, puxando a tinta, né? Esticando, ó, vem, contorna o repolho. E aqui retinho. Onde eu falo que você pode usar o clareador é nessa terminação aqui, ó, nas bordas, porque aí fica mais suave a tinta, né? Então aqui próximo ao projeto, vem com a tinta pura, né? Aí você vai esticando a tinta, ó. E com a ajuda do clareador, fica mais delicado, ó, nas bordas, na finalização, né? Tá? Então eu vou continuar aqui em volta, puxando sempre na horizontal. E vamos aguardar a secagem para escurecer tudo, tanto os cantinhos aqui como o piso. Pronto, já está sequinho, ó lá, tudo seco. Agora nós vamos começar a escurecer tanto o fundo quanto o piso. Com verde pinheiro, eu tô com o pincel número 8. Aqui essa parte, ela é bem escura mesmo. E depois eu vou escurecer mais ainda com o verde pântano. Eu acho uma cor boa para fundo. Então você vai saindo aqui, ó, arruma direitinho. Fica transparente porque eu vou passar mais uma demão para dar mais profundidade. Esse é o segredo do fundo, deixar bem escuro para ter um destaque aí de profundidade, né? Eu acho que é importante. E aqui, ó, você já vem com o verde glacial esfumaçando, porque aí já pega a sujeirinha aqui do fundo, ó. E você fica com o pincel com a tonalidade mais clara para ir finalizando. E deixando aqui mais claro. Cantinhos sempre mais escurinhos aqui. Você pega a tinta, descarrega do seu lado num paninho, num pratinho. E vai esfumaçando, ó. Qualquer coisa, se você sair muito e invadir o verde glacial, com o pituá, é uma dica, né? Com o pincel pituá, você volta aqui
e mistura as cores. Aí você tem uma tonalidade mais clara, ó, aqui na emenda, né? Ó, ficou bem mais suave, né? E assim nós vamos fazer em volta de todo o projeto, mas sempre descarregando a tinta nos cantinhos. Por que eu falo nos cantinhos? Porque às vezes você pode soltar uns galhos aqui e tal, então tem que ter profundidade próximo. Aqui nem é necessário, ó, só sujeira do pincel mesmo. E dá um acabamento. Vem com um pouquinho do glacial. Esfumaça, ó. Aí ele vai ficando mais leve, não fica aquela pintura pesada, né? Aqui é um ótimo lugar para escurecer, que com certeza eu vou trabalhar no final, ou com stencil, alguma coisa eu vou colocar aqui nesse cantinho aqui. Aí estica a tinta, ó. Aí vem com um pouquinho do verde glacial e mistura as cores de leve, hein? Nós vamos fazer isso em todos os cantinhos, saindo com a sujeirinha do pincel em volta. Aqui são lugares bons, ó, para você colocar o verde pinheiro e aproveitar a sujeirinha. Depois que vocês fizerem essas sombras, esse escurecimento aí, vocês vão vir aqui pro piso. O piso você vai fazer da seguinte forma: vai descarregar a tinta próxima ao desenho. E na horizontal, você vai puxando a tinta, ó. Não deixa parado, não deixa marcado. Depois eu vou escurecer também aqui embaixo com verde pântano, então tudo vai ficar mais escuro do que está. Mas cada camada de tinta tem que aguardar a secagem. Ó, e vai puxando, contorna, arruma a tinta direitinho, ó, cobre. E daqui suavemente vocês vão esticando a tinta. Aqui embaixo, ó, dos tomates, eu busquei no Google se é a tomate ou o tomate. É o tomate, tá, gente? Não sei por que tem gente que fala que é feminino o tomate. Eu prefiro falar o tomate. E vocês? A tomate? Não sei. Melhor o tomate, tá? Como vocês preferirem aí. Mas no Google é o tomate. Quando a gente tem dúvida de nomes, é bom puxar no Google, né? Ó, e daí vocês vão esticando, ó, descarregando a tinta nos cantinhos ali. Aí arruma e estica. Por isso que tem que ser com pincel cortado e lixado, não dá para ser com pituá, porque ele não vai deixar certinho na vertical.
Aqui também, olha, vocês vão preencher tudo e a sujeirinha vai arrastando de lado. Nessa parte é bem escura, eu vou passar a princípio o verde pinheiro, mas vem o verde pântano aí, né? Tudo aqui é escuro, ó, essa parte. Porque senão vai ficar voando o repolho. Tá? Ele fica assim meio transparente, é por falta de tinta. Então, já, quando secar essa demão que eu estou passando, eu volto aqui novamente com o verde pinheiro para escurecer. E depois voltamos aqui com verde pântano. Olha, pessoal, como ficou bem verdinho o verde pinheiro. Eu passei 2 demãos intercalando a secagem e puxando sempre de dentro para fora, ó. E ele ficou bem escurinho mesmo, olha como que ficou do lado de cá. O acabamento aqui, observem bem isso, tá? Mas agora nós vamos escurecer, tá tudo seco. Escurecer mais um pouquinho com verde pântano. Aí você não precisa sair, você vai ficar só no cantinho mesmo, ó. E aqui você já termina. Bem suave essa sombra. Aqui também. E no piso, pode vir daqui, ó, porque esse espaço não tem legumes, né? É piso. Escurece mais. Ó, vem nos cantinhos assim e puxa. Aí você vai conseguindo mais profundidade. Mas não deixa parado, é para esticar a tinta. É um toquezinho de nada assim, mas dá uma presença, uma profundidade realmente muito bonita. Aí vocês vão fazer isso em tudo, ó. Aqui próximo. Aí a sujeirinha você arrasta. Aqui embaixo para dar apoio nas pimentas, né? A profundidade. E vai indo, ó. Cantinhos com certeza. Cantinhos tem que estar bem escurinhos. Aqui. Tá ficando bonito, né, gente? Eu gosto de pintar dessa forma, dando profundidade, não deixando... Porque senão dá a impressão que tá tudo voando, sem piso, né? E essa sombra escura com verde pântano faz o diferencial.
E aí com o branco, não, primeiro com o que nós fizemos o fundo aqui, o verde glacial. Lavo o pincel. E vamos iluminar. Leva a tinta no cantinho do pincel para você ter controle da quantidade de tinta. Aí depois podemos colocar umas luzes no piso, branquinha. Ó, o verde glacial ele dá um acabamento, né? E o branco, só um pouquinho. Para iluminar. Fica bem bonito. Bom, na sequência, gente, fizemos já o fundo, escurecemos, iluminamos. Agora nós vamos para essa panela de barro aqui atrás, ou uma sopeira, né, ó, porque tem uma colher, é uma panela para cozinhar os legumes. Separei para panela branco, telha ou caramelo, eles são idênticos, cera natural, sépia e ocre ouro. Então, nós vamos trabalhar com todas essas cores e começando com ocre ouro. Pincel número 8. Fazer essa parte aqui, depois fazemos a tampa. Aqui nesse lado, onde eu estou passando, exatamente aqui, nessa parte, ó, nós já vamos colocar um pouquinho de branco para fazer um fundo de luz. Já preparar o tecido para receber a luz. Você pode fazer a luz por último também, não tem problema. Mas aí podemos deixar mais clara essa parte. Procura cobrir bem os furinhos do tecido. Então, nós vamos passar em tudo aqui, ó. Toda essa parte aqui. Inclusive a alça também com ocre ouro. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês que podemos deixar já preparado aqui um fundo de luz. Ó, branquinho, esfumaça. O branco mancha, tá, gente? Então, vai rapidinho e esticando.
aplicando a tinta, ó. Ó, se você para de esfumaçar, ele fica parado, né? Fica manchado. Aí volta com ocre ouro para as cores se misturarem aqui e você poder continuar o seu trabalho aqui de preencher, né? Toda a panela. Ó, um pouco mais de branco. Movimento circular. Ficou, ó. Ficou mais claro, né? É isso que eu queria. Bom, agora é só seguir em frente, gente. É preencher tudo, ó. Toda a panela. Se quiser preencher também a tampa, porque é tudo com ocre ouro. Aí depois nós vamos sombrear, iluminar. Vamos lá, então? Pronto, gente, tudo preenchido. Agora nós vamos com o telha ou caramelo começar a sombrear. Então eu vou começar por aqui, ó. Ainda está um pouco úmido esse fundo aqui, ele não está totalmente seco. Então nós vamos passar o telha praticamente até aqui, ó. Mas sempre manchando, sem deixar, aliás, sempre manchando, sem deixar manchas de emenda de tinta. Você tem que esfumaçar até as cores se unirem aqui. Depois eu vou dar outra demão desse telha para ficar mais escuro. Esse é o segredo. A gente nunca faz de uma vez. A gente vai fazendo aos poucos e acrescentando mais sombra até chegar no ponto certo, né? Aqui também, gente, ó. Por trás das sépalas. Ó, sempre esfumaçando. E vamos caminhando pra cá, gente, do mesmo jeitinho, ó. Descarrega aqui por trás da berinjela. Aqui tudo, ó. Pode passar.
Essa é a primeira demão que nós estamos passando para sombrear. Ainda falta o sépia. Aqui, por exemplo, no telha, nós vamos passar umas 2, 3 demãos para chegar no tom. E aqui também, ó, você passa por baixo da panela, porque aqui é a tampa, ó. Aí tem uma beiradinha. Então, por baixo nós vamos passar o telha para depois escurecer mais com sépia. A colher que está aqui, eu acho que um cinza, preto e branco, né? Um cinza vai ficar bom. Deixa por último, tá? Então eu vou sombrear aqui, aguardar a secagem. Aqui também é escurinha essa parte aqui, ó. Aguardar a secagem e retocar. Voltar aqui e escurecer mais um pouquinho. Já passei 2 demãos do telha, né? Salvando a luz e algumas partes que não vão ser escurecidas. Vamos iluminar depois. Então, observem direitinho onde eu escureci, por trás aqui, né, ó. E tá úmido, eu vou aguardar a secagem e vamos começar a escurecer com sépia. Pronto, tá sequinho. Eu vou tirar daqui, gente, o siena natural. Não vou usar, não. Eu tô gostando dessas cores. São poucas cores, mas com efeito, né? Então, vamos com sépia. Ó, tudo seco. O sépia também tem que passar 2 demãos. A primeira demão fica um pouco transparente. Ó, vem por aqui. Vai esticando o sépia, tá vendo como ele não fica muito escuro, mas na segunda demão ele já vai escurecer. Então, nós vamos passar, não tudo, né, gente, mas só um pouco aqui para sombrear. Ó, sempre movimento circular. Tá? Então, nós vamos fazer isso com sépia onde está mais escuro. Todas essas manchas fortes de telha que nós acabamos de passar, agora nós vamos escurecer.
tá? Não avança muito, fica por aqui. Se você passou dos limites, volta com o telha e faz o acabamento. Olha lá, ficou manchadinho, assim que para dar a impressão de uma coisa envelhecida, uma panela, né? Uma panela velha. Então eu vou escurecer tudo com sépia e depois dar outra demão para ficar bem escurinho. Olha como é que está ficando, mais escurinho, mas ainda não cheguei na cor que eu quero, que é mais escura. Então eu sequei aqui, acelerei a secagem com secador de cabelos e vamos novamente escurecer. Então, sempre começo por aqui, né? Então vamos começar por aqui. Então vamos escurecer mais um pouquinho. Depois que secar, aí nós vamos fazer as luzes. Ó, vem aqui, onde já passamos o sépia, nós vamos passar novamente para deixar mais envelhecida. E aqui termina em nada, ó. Vai disfarçando. Aqui só um pouquinho. E vamos descendo, ó. Onde passamos, temos que retocar, né? Novamente, vem aqui por trás da alça. Fica mais forte, fica mais bonito, eu acho. Fica bem envelhecida. Aquelas panelas da vovó, sabe? Bem antigas. Aqui, ó, descarrega a tinta e vai subindo do mesmo jeito deste lado. Tudo sequinho já, com isca de magenta e branco. Faz uma misturinha, vai dar um magenta mais claro. Nós vamos iluminar esse fundo de luz aqui, ó. Tem que estar seco, tá, gente? Porque senão você não vai conseguir fazer a luz. Ó, estica. Vou voltar com magenta para misturar aqui, fazer o acabamento, né? O pincel tava sujo e invadiu essa área aqui.
onde eu quero que fique mais escuro. Aí eu voltei com violeta. E a sépala, gente, eu vou colocar verde oliva, sombrear com sépia. Quando sua tinta tá assim durinha, que nem a minha, coloca umas gotinhas de aquarela silk e o diluente têxtil. Você faz a misturinha dos dois, joga os dois líquidos num copo, mistura e depois devolve para os frasquinhos, para os dois frascos, né? Aí você vai ter uma mistura de diluente com aquarela silk, que é a minha misturinha que eu uso para amolecer as tintas. Então aqui verde oliva, 2 demãos, porque ele é uma tinta que fica meio transparente, né? E eu vou aguardar a secagem, intercalando a secagem do verde oliva aqui. Depois voltamos com sépia, depois vamos iluminar com branco. E na sequência nós vamos fazer esse pimentão, porque ele está por trás do tomate, das pimentas. Eu creio que é melhor fazer um pimentão amarelo, porque como os tomates são tudo vermelhos e a pimenta também, vai ficar muito vermelho aqui. Então eu vou quebrar colocando fazendo esse pimentão com amarelo ouro, siena natural, sépia, branco. Então eu vou preencher aqui e já mostro para vocês. Com sépia, você vai escurecer esse lado aqui por trás do tomate e esse outro lado aqui nós vamos iluminar com branco. Dá uma leve umedecida no verde oliva, que aí o branco vai misturar e vai ficar uma cor bonita. Então deste lado aqui, meio que meio desigual, né? Deixar assim manchadinho, fica mais natural. Vai devagar, pouca tinta. Reforçando aqui a luz. Vou separar então
as tintas pra gente fazer o pimentão, né? E aos pouquinhos a gente vai avançando. Separei para esse pimentão amarelo ouro, siena natural, sépia e branco. E aqui o cabinho pode ser verde oliva não, verde musgo, tá aqui. Então vamos preencher tudo com amarelo ouro, menos o cabinho e esse detalhe que tem aqui o pimentão, tá? Então é só preenchimento do fundo. Ele ainda está úmido, né? Então, vem com siena natural por trás aqui, ó, para sombrear, porque ele está por trás do tomate aqui, né? Então, ele recebe sombra aqui também. Sempre esfumaçando, ó. Você passa e esfumaça. Aqui por trás. Aí nós vamos aguardar a secagem do siena natural, né? E depois vamos escurecer com isca, um pouquinho só de sépia e iluminar com branco. Aqui por trás. E aqui também. E agora, com um pouquinho só de sépia, nós vamos escurecer aqui por trás. Tem que estar seco, tá, gente? Bem sequinho. Ó, por trás do tomate. Todos esses detalhes aqui, ó, tem que escurecer. Por trás do cabinho. Já já eu vou preencher aqui com verde musgo, tá, gente? Não deixa a tinta parada, dá uma esfumaçadinha. É bem pouquinha tinta, viu? Aí você lava o pincel e vamos iluminar com branco. Sendo que depois que ó, passarmos aqui o branco, tá vendo essa tinta, gente? É o amarelo limão fluorescente. Ele deixa assim, ele dá um toque lindo, fica assim bem iluminado mesmo e de uma maneira natural. Assim como o vermelho fluorescente é outra tinta que eu gosto bastante de usar. Então vamos lá, com branco. A princípio é branco, tá, gente? Mas
eu vou usar o amarelo limão fluorescente por cima, porque essa tinta aqui, ela é transparente. Se você vier direto aqui, ó, para iluminar, ela não vai pegar. Agora, se você colocar um pouquinho de branco na luz, aí você vem, volta com ele, com esse amarelo limão fluorescente e retoca, maquia, né? Ó, jamais passar uma tinta e deixar parado desse jeito. Às vezes eu vejo pinturas assim, mas não é, ó, você vem e esfumaça. Tudo com delicadeza. Já já vocês vão ver que lindo que vai ficar o fluorescente aqui sobre o branco. Que toque maravilhoso que vai dar. Só que a gente tem que fazer assim, passo branco, como eu estou fazendo aqui, aguarda a secagem, aí sim você aplica o fluorescente. Enquanto o branco vai secando, vamos terminar aqui o cabinho aqui do pimentão. É verde pântano aqui, tá, gente? Pode ser o verde pinheiro, mas o verde pinheiro não vai dar muita profundidade. O verde pântano, um pouquinho só, já realça mais. Então, aqui por trás, ó, do cabinho, não deixa parada a tinta. Dá uma esfumaçadinha. E aqui por trás do repolho. Estica um pouco a tinta. E com verde kiwi ou branco direto também fica bom. Se tiver perto aí o verde kiwi, você consegue iluminar mais naturalmente, né? Vem aqui nas bordas. Arruma direitinho, né? Bem de leve. E um pouquinho mais de kiwi e esfumaça. Bom, vou lavar o pincel e com o amarelo limão fluorescente eu vou iluminar. Inclusive a textura dele é mais grossa, é diferente, é uma tinta bem diferente. Aí você passa sobre o branco e dá uma esfumaçadinha. Olha como que ele fica. Uma luz natural. Bonito, né? Dá pra vocês verem. Ó, vem aqui, joga um pouquinho, estica a tinta. Tem que estar seco, gente. Eu falo sempre pra vocês. O acabamento tem que ser com fundo seco. Principalmente usando o amarelo limão
fluorescente, que exige o branco sequinho, tem que estar bem sequinho. Se você não tiver aí na sua casa essa tinta fluorescente, pode ser o amarelo limão fosco. Não fica igual, mas ajuda. Pronto. Deixa aí tudo quietinho. E agora vamos ver o que é que tem. Tomates, com certeza, né, gente? Tomate, ó, tem tomates para tudo que é lado aqui. Então, vamos começar pelos tomates fechados. Eu vou separar as tintas. Separei vermelho escarlate e amarelo ouro. Eu vou preencher essa aqui e as demais é tudo igual, tá? As fechadas, só as fechadas. E pode também preencher com vermelho escarlate as pimentas, assim a gente já vai liberando aqui. Então, vamos inverter a forma de fazer. Aqui no meio, eu quero luz. Então, eu vou jogar um fundo de luz amarelo, ouro. E aí, você esfumaça bem, porque nós vamos completar com o vermelho escarlate. E o vermelho é predominante aqui, né? Então, preenche esse espacinho aqui. E isso em todos eles, tá? Aí, você vem com o vermelho escarlate ou vermelho tomate mesmo e vai preenchendo em volta do amarelo ouro e entrando um pouquinho, ó, sujeirinha do pincel, você entra sobre o amarelo ouro. É só ter cuidado, gente, não é difícil, mas tem que ter cuidado porque o vermelho é uma cor forte, né? E se acontecer de você cobrir esse fundo de luz, você volta aqui com o amarelo ouro e empurra o vermelho para salvar o amarelo ouro. Deixa as sépalas, essas folhinhas aqui, por último. E a mesma coisa nós vamos fazer aqui em volta, ó. E suavemente, eu limpei o pincel, suavemente você esfumaça. Tira essas marcas aqui. Tá vendo como ficou mais claro o meio? Essa porque está de frente, né? As demais você pode jogar a luz, por exemplo, nessa parte aqui de cima, né? Não necessariamente só no meio. Depois vamos escurecer com vinho. Pensei em fazer alguns tomates aqui verdes, né? Mas temos mais 2 aulas onde eu posso, que vai ter tomate também. Aí eu vou ensinar vocês a fazer o tomate verde com vermelho. Sabe quando ele fica assim manchado, né? Quando você compra. É só isso, tá, gente? Ó, preenche tudo aqui
salvando as sépalas, que vão ser feitas por último. Aqui também é um pedacinho do tomate. Tá? Então, nós vamos preencher todos dessa forma que eu preenchi esse daqui. Ó, não ficou parado, ele ficou esfumaçado. E as pimentas, tudo vermelho, sem medos de preencher, tá? Só o cabinho aqui que depois a gente preenche no final. Então vamos lá, preencher todos os tomates fechados e as pimentas com vermelho escarlate e o tomate com amarelo ouro como fundo de luz. Todos preenchidos. Agora nós vamos começar a fazer as sombras com vinho. Vem por trás, acerta direitinho, ó. E aqui você esfumaça sem entrar na luz. Em todos eles nós vamos fazer a mesma coisa, escurecendo sempre por trás, ó, que ele tá por trás da pimenta aqui, e esfumaçando por baixo das sépalas. Tá? Então nós vamos fazer em todos os tomates, nos cantinhos, debaixo das sépalas, e não deixa parado. Aproveitando então que estamos sombreando, aqui as pimentas também. Por trás também vai vinho. Ó, por trás do tomate. Aí aqui você esfumaça. Essa aqui igual. Por aqui nós vamos escurecer aqui por baixo, tá? Então vamos lá? Tudo sequinho, né? O vinho. Agora nós vamos trabalhar as luzes, né? Então com branco, lava bem o pincel, porque tá trabalhando com vermelho, né? Agora vamos pro branco aqui. Só um pouquinho, olha, não é muito não. Um pouquinho que você coloca, você vai entrar aqui sobre o amarelo ouro e dar uma esfumaçada. Vem com a isca de amarelo ouro. Esfumaça para tirar as marcas.
Ai, meu pincel também tá sujo, gente. Por isso que tá ficando essa tonalidade aí. Para fazer esse efeito aqui, é bom um pincel assim, brochinha. Já velhinho, né? Aí, gente, com o vermelho fluorescente da tampinha preta, ele é lindo. Eu gosto muito dessa cor porque ele dá uma luz sobre o vermelho, uma luz natural, né? Fica bem alegre. Onde você deixou sem pintar, só com vermelho e escarlate, você vem com o vermelho fluorescente, trazendo mais luz. E aqui com carinho, sem invadir a luz, você aplica um pouquinho do fluorescente, só para dar o acabamento aqui em volta da luz e não ficar parado, né? A tinta não ficar parada. Aí disfarça mais as tintas, né? Aí depois de seco a gente ainda força um pouco mais de luz aqui. Um pouquinho a tinta, você consegue chegar nesse resultado aqui, ó. O mesmo nós vamos fazer nesse aqui, ó. Então, vem com um pouquinho de branco, tira o excesso. Estica a tinta. Aí vem com um pouquinho do amarelo ouro, só para as cores se misturarem aqui, mas sem passar por cima do branco. Só em volta. Aqui eu tô com escarlate só para arrumar aqui, ó, deixar certinho. E com um pouquinho do fluorescente, ó, vem aqui sobre o vermelho escarlate, porque ele não aceita o vinho. Essa tinta é transparente, mesmo que você queira passar sobre o vinho, ele não pega. Então é só para dar um toque.
de luz onde não passamos o vinho. E não deixa a tinta parada também, tá? Você tem que esfumaçar um pouco. E assim nós vamos fazer em todos. Esse aqui eu já fiz, ó. Então, agora eu vou fazer esses dois aqui. Ah, já estamos aqui com fluorescente. O vermelho fluorescente. Aí vamos fazer uma luz natural aqui, ó, separando uma pimenta da outra, ó. Depois a gente passa um branquinho, né, para as luzes. Mas para separar uma da outra, o fluorescente aqui fica bem natural, ó. E aqui também, tá? E com branco, tudo sequinho novamente. Com branco sobre essa luz, esse fundo de luz que nós fizemos, pode trazer mais um branquinho aqui, ó. E aqui nas pimentas, tem que trazer luz também, né? Então, eu vou puxar uma luz aqui, de leve. Pra ela ficar mais alegre. É isso aí. Bom, gente, agora nós vamos pintar os tomates abertos, né? As tintas já estão praticamente aqui. Eu vou usar as mesmas e vamos preencher com vermelho a parte externa. Só que é um vermelho, gente, ao mesmo tempo que nós vamos passar esse vermelho aqui, vamos com branco aqui pra ficar uma tonalidade mais clara, um vermelho claro, né? Vamos dizer assim. Então, aqui você preenche normal, né? Essa parte aqui com vermelho escarlate. As sépalas aqui dos tomates, depois nós fazemos de uma vez só. Já faz desse aqui, né? E do lado de cá, a mesma coisa. Deixa eu completar aqui. Essa aqui, ó, essa parte interna, eu vou misturar um pouquinho de amarelo ouro para preencher. Mas por enquanto, ó, vamos terminar aqui esse lado.
E aqui por trás é vermelho com vinho. Eu vou cobrir as sementes e depois nós fazemos, porque para desviar cada sementinha aqui é complicado, né? Então é melhor cobrir. Que além de tudo, o vermelho ele fica transparente, né? Então dá pra ver o risco. Vim aqui pertinho, ó, do miolo, que ele é todo trabalhadinho aqui. Aí depois você preenche. Pronto. E aqui no meio, nós vamos com um pouquinho de amarelo, ouro e vermelho. O pincel meu aqui tá sujo, então ele dá esse tom. Ó, tudo preenchido. E agora nós vamos, que eu tô retocando, gente, para ficar bem preenchido, tá? Deixar bem certinho, com uma boa cobertura. E com branco, só um pouquinho, tá, gente? Aqui não é só no cantinho do pincel. Nós vamos, além de iluminar aqui em volta, nós vamos esfumaçar para ficar mais clarinho. Não deixar muito branco, não. Fica, na verdade, um rosa, né? Puxado, porque vermelho com branco, na teoria, dá rosa, né? Então, aos pouquinhos a gente
vai formando aqui esse lado. E do lado de cá também. Você passa o branco, mas você vem esfumaçando, ó. Depois nós vamos arrumar essa parte aqui, ó. Limpa o pincel. Vem com um pouquinho de vinho. E começa a dar profundidade aqui nessa parte de dentro. Só no cantinho do pincel, tá? Que aí a tinta te obedece e fica mais escurinho. Aqui também, ó, tem que escurecer mais por trás desse tomate para destacar mais, né? Então, vem por trás e sombreia. Muda o pincel, tá, gente? Pega um pincel número 2 para fazer essa sombra aqui, porque é difícil. Eu tô com o cantinho do pincel, mas o pincel... eu tô com o número 8, né? Ele é meio grande. Então, aqui em volta, onde nós deixamos esses espacinhos assim, você pode escurecer, porque aí a semente fica mais, destaca mais, né? Então, em volta desse miolo, vem com vinho, arredondando certinho, ó. Debaixo da sépala também, aqui atrás, ó. Aí nós vamos trazer um pouquinho de luz aqui no miolo e com o pincel zerinho fazer as sementes, né? Aqui nesse miolo vamos dar um toquezinho com branco. Ó, vem aqui. E ilumina. E dá uma esfumaçadinha pra tinta não ficar parada, ó.
Já já vai secar aqui, aí dá pra iluminar mais. Aqui você, para fazer as sementinhas, faz uma misturinha de amarelo ouro com branco, que acaba dando um amarelo canário, né? E em cada pontinha aqui você vai puxar, ó. Você vai puxar e fazer a sementinha. Em cada pontinha você já solta uma sementinha, tá? Tem outro aqui partido também, é igual, do mesmo jeito. Eu vou pintar aqui, tá? Como nós fizemos, ó, vermelho, vinho, um pouquinho de amarelo ouro, tudo de pouquinho. A outra pontinha. E as bolinhas, as sementinhas. E depois que essas sementinhas estiverem bem sequinhas, aí você, com um pincel zerinho, você pode contornar com vinho. Com um pincel zerinho para dar um destaque maior. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Bom, depois voltamos aqui com as sépalas. Ah, gente, aqui, ó, nas bordinhas da casca, pode passar um pouquinho do vermelho fluorescente, que dá uma alegria, né? Aí aqui também, tá? Agora eu vou pintar esse pequenininho aqui e já voltamos com as sépalas. Pronto, gente, tudo feito. Agora, com verde oliva, nós vamos preencher só fundo, tá? Todas as sépalas, passando 2 demãos, intercalando a secagem, porque o verde oliva, ele é meio transparente, né? Tá? Então, vamos preencher? Passei 2 demãos de verde oliva nas sépalas. Nos cantinhos, próximo ao cabinho, aqui, ó, tá vendo que tem um cabinho? Vocês podem escurecer com verde pântano. Eu já fiz isso em todos, ó. Todos estão com verde pântano nos cantinhos. Aqui, ó. As pimentas também, separei os cabinhos com o verde pântano. E agora com branco, pincel número 4,
nós vamos iluminar. Bem pouquinha tinta, gente, no cantinho do pincel, olha, quase que nada de tinta. Nós vamos trabalhar pétala por pétala, esticando a tinta, ó. Não é para passar tudo de novo. Um pouquinho de tinta você vem no meio da folhinha e ilumina. Se preferir um pincel menor, pode pegar. O 4, o meu é bem velhinho, pequenininho. Então nós vamos fazer esse trabalho de luzes em todas as folhinhas de todos os tomates. Então, aqui o cabinho, ó, e um pouquinho nas folhinhas. Agora, finalmente, o repolho. Já estão cansadas aí? Vamos com paciência, porque é o último que falta pra gente pintar aqui. Eu separei verde pinheiro, verde pântano e verde grama. Se você não tiver verde grama, ele, na verdade, a cor verde grama é uma mistura de verde pinheiro com branco. Ele dá esse tom assim mais claro, ó, tá? Então, não deixe de pintar por falta de tinta. E por último, no acabamento, aí nós vamos usar outras cores, tá? Procurei ser bem autêntica no risco, para facilitar para vocês. Então, todas essas marquinhas são dobrinhas, são furo nas folhas, porque ele está aqui, o repolho, né? Aqui são aquelas folhas que ficam em volta dele. Então, nesses espaços mais escuros, que são os furos da folha, nós vamos usar o verde pântano. Na folha em si, verde pinheiro, e nas bordas eu vou usar o verde grama, que depois vai ser clareado com talvez um verde folha, um verde kiwi em alguns lugares, vamos ver. Então vamos começar por essa parte aqui, ó. Um verde pântano. Eu já vou fazer um fundo de sombra aqui, para não perder o risco. E também é a parte que tem mais profundidade, é o encontro das folhas. Então, estica o verde pântano. Aproveita que você está com ele, já faz aqui os furos das folhas. Aqui são uns furinhos. Que tem mesmo, né, gente? Olha aí pra vocês verem. Vamos completar o verde pântano com o verde pinheiro. Procurem preencher bem direitinho, porque estando bem preenchido, fica mais fácil dar a luz, fazer as luzes no acabamento. Então eu vou ser bem caprichosa, né? Vou tentar ser bem caprichosa para não perder as linhas, as marcas do carbono. Aqui, ó, já é outra folha
Então a gente passa o verde pântano e completa com verde pinheiro. Eu tô com o pincel número 8, então vocês aí pode decidir por um tamanho. Eu acho que o 8 é um tamanho bom. Menor fica mais difícil, né? Então acho que o tamanho 8, o número 8 tá bom. Aqui é outra folha também, então vamos separar com verde pântano. Então essa é a minha linha de raciocínio para preencher esse repolho. Sombrear cada divisão com pântano, verde pântano, completar a folha com verde pinheiro, e onde nós vamos colocar luzes no acabamento é o lugar do verde grama. Então tudo tem um porquê. Separou. Aí já entra com verde grama. Procure não misturar as cores, deixar cada cor no seu espaço, que aí facilita a finalização, né, gente? Parece que não. Imagina se eu fizer um borrão verde aqui. Ah, é verdade. E aí, como é que nós vamos achar essas folhas aqui cheias de detalhes? É complicado. Então, é melhor salvar cada linha com tinta, né? Assim a gente fica mais fácil pra gente, né? E aqui é uma folha dobrada, então aqui verde grama. E com essa paciência, nós vamos preencher todas, respeitando as cores, o que é escuro, o verde pântano. Aqui eu já deixa eu escurecer mais aqui. É uma terapia, não adianta a gente querer apressar, porque aí você vai perder os riscos e fica mais difícil. Na finalização, nossa, vocês não querem imaginar. Então respeitem aí as marcas do carbono para ajudar a finalização, o acabamento. Dá para perceber aí as tonalidades, as três? Eu acho que sim, né? Aí vamos para cá, vou preencher todas que estão por aqui para depois a gente chegar no centro. Novamente, ó, aqui é outra folha, então nós vamos separar com verde pântano, não deixa parado para não marcar, fica mais suave, né? Tudo aqui por baixo e esfumaçando. Aqui nesse amaranhado de riscos são furos
Que nem aqui, ó, é um furo. Procurar preencher todos os furos das folhas com verde pântano, assim a gente já salva, né, ó. Deixa eu já preencher aqui. E vocês também, se quiserem em cada espaço já passar o pântano para depois entrar com verde pinheiro, pode também. O importante é não perder as marcas. Aqui tem umas nervuras. E aí, com verde pinheiro, vamos completar a folha. As bordas aqui pode passar o verde grama. Não deixa aparecer o fundo do tecido. Tô com verde grama aqui, ó, que é nas bordas da folha. Aí já pode entrar com verde pinheiro. Tem algumas marcas aqui que são nervuras que a gente pode fazer na finalização, tá? Então não vou salvar o que é nervura, porque aí fica muita coisa para vocês, né? Tô indo devagarzinho. E vocês aí me acompanhem. Vamos subindo, sempre usando as 3 cores para preencher todas as folhas. Olha, pessoal, onde eu estou. Já avancei, seguindo como eu expliquei para vocês, né? Sempre por trás, verde pântano, completa com verde pinheiro e as bordas com verde grama. Aqui até que não tem muitos detalhes de furos, é mais nessa parte aqui de baixo que tem esses furinhos nas folhas. Então agora eu vou para essa folha do mesmo jeitinho, gente, sempre nas separações com verde pântano, esfumaça para não ficar uma cordinha, né? Ó, contornou. Esfumaça. Vem com verde pinheiro. E as bordas da folha com verde grama. É mais demorado, gente, fazer isso, o fundo, do que o acabamento, porque o acabamento é em função do que nós determinamos aqui. Então, o que
você fizer aí vai determinar a finalização do seu trabalho. Por isso que eu falei da importância dessa fase aqui, desse passo a passo, da gente ter esse cuidado de separar cada folha, dando profundidade, pra gente não perder o risco, tá bom? Então eu vou terminar aqui e na sequência o que eu vou fazer? Eu vou reforçar as sombras, né? Porque não está totalmente bem, tá preenchido, mas tem alguns espaços aparecendo o fundo do tecido e eu gosto de deixar tudo bem feitinho, bem lisinho, sem aparecer a trama do tecido. Então eu vou dar outra demão desse mesmo jeito que nós estamos fazendo, mas me preocupando um pouco mais com a sombra do que propriamente nas bordas, porque as bordas nós vamos ter que iluminar mesmo, né? As bordas de cada folha. Mas essa profundidade já vai ficar definitiva, essa sombra do verde pântano. Então é importante que ele esteja bem preenchido, tá? Fica aí a dica para vocês. E eu vou seguir aqui, terminar essa parte, retocar o fundo para depois voltar com as luzes. Reforcei as sombras, né? Retoquei que estava incompleto e com esse mesmo pincel, cantinho do pincel, eu puxei algumas nervuras. Tá vendo? Essa parte, olha aqui. Fui completando com nervuras, porque são folhas, né? Então, tem que ter a formação das nervuras. E agora que já está tudo pronto, eu vou aguardar a secagem e vamos começar a fazer as luzes, que é o que vai dar vida para ele. Ele tá formado, tudo direitinho, só que precisa de luzes, né? Então vamos aguardar a secagem e em seguida vamos iluminar. Separei o verde folha pra gente começar a iluminar. Pincel número 8. Onde iluminar? Então, vamos explicar direitinho. Onde nós deixamos os espaços com o verde grama, é onde nós vamos agora puxar, aplicar um pouquinho do verde folha. Ó, já deu uma clareada. Ele é um pouco transparente também, mas nós vamos retocando e arrumando, ó. Joga a tinta para as bordas e esfumaça. Nós vamos fazer isso em todas as folhas. Tá tudo seco, então o verde folha ele fica centralizado, ele não espalha, só se você invadir com pincel, mas normalmente com carinho, devagarzinho, a gente consegue esse efeito. Ó, arrasta a tinta, estica.
É mais nas bordas de cada folha, né? E entre as nervuras, assim, ó. Aqui também. Aí ilumina. E fica uma luz assim, natural, né? Depois vamos voltar com branco em algumas partes onde pega mais luz, tá? Mas a princípio eu quero que vocês façam isso em todas as folhas do repolho. Em volta dos furinhos. Não é difícil, porque aqui eu tô seguindo exatamente onde passamos o verde grama, né? Então não estou nem invadindo a área de sombra, olha, aqui é sombra. Tá clarinho aqui, então vamos clarear um pouquinho mais. E ele vai ficar bem bonito. Ó, em volta desses furinhos aqui. Destaca mais, né? E tudo pouquinha tinta. Não leva muita tinta no pincel, senão vai misturar tudo. Pronto, gente. Ficou mais iluminado, né? Agora com branco, já tá seco. Com branco, bem pouquinho, nós vamos iluminar algumas partes. Por exemplo, aqui nessa nervura, você vem, ó, coloca a tinta, o branco. E estica. Não coloca muito branco, só para iluminar mesmo, tá? A sujeirinha aqui já deu. Algumas partes fica bom a gente realçar mais. E como está seco, então a tinta, ela fica sempre onde você aplicar, ela não aumenta, ó. Um pouquinho só. Às vezes nem precisa pegar o branco na tampinha, a própria sujeirinha do pincel já dá. Aqui eu avancei muito, então é só voltar com verde grama. Aqui é aquela dobrinha, né, da folha. Vai limpando o pincel para não colocar muito branco. Só a sujeirinha do pincel aqui já é suficiente. Ficou bonito, né, gente?
Eu gostei. Fui indo devagarzinho, com isca de branco, sequinho o pincel, luz seca. Então, é esse efeito que ficou, tá? Agora eu vou pegar um stencil e de folhagens e vou jogar aqui em cima para finalizar o nosso trabalho. Achei um stencil aqui com os galinhos e com a tinta verde grama você tira bastante o excesso, ó. Pega aqui, tira o excesso e esfumaça. A decoração, gente, é a gosto, tá? Eu sempre falo isso em todos os finais de vídeos, porque de repente você tem outras ideias aí, né? Outras folhagens, florzinhas, enfim. Mas eu quero ser discreta, né? Então eu acho que esse galinho aqui ficou bem bonitinho. Posso colocar nos demais cantinhos. E achei também essas borboletas. Eu acho que vai ficar legal. Só que eu vou fazer com violeta, com tom da berinjela. Um violeta clarinho, né? Eu acho que vai ficar bonitinho. E já já eu mostro para vocês o trabalho finalizado, tá bom? Pronto, gente, trabalho finalizado, longo, né? Porque tem muitas informações, eu passei bastante dicas, mas no treino aí no seu dia a dia, você não precisa fazer todo esse pano, você pode fazer em 2 panos, dividindo os legumes, verduras, para não ficar muito tempo num pano só. Mas a minha intenção é passar o máximo de conhecimento para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha, aulona, né, como eu já falei, e pintem muito, tá bom? Até a próxima, beijinhos, tchau, tchau!